Olá, tudo bem? Eu sou a Cíntia e esse é o canal Mestre da Cocriação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos falar nesse vídeo de hoje sobre cocriação da realidade, sobre aspectos importantes para a gente conseguir manifestar aquilo que a gente deseja nas nossas vidas. Bom, começando já logo de cara, vamos falar sobre aquele passo tão importante que as pessoas tanto gostam de falar, que é a parte da visualização. Você quer algo, você começa a visualizar. Isso quando a gente não conhece, né, essa palavra cocriação, quando a gente ainda não sabe muito bem como funciona, isso a gente faz muitas vezes sem perceber, né? Tem muitas pessoas, muita gente famosa, inclusive, que comenta que tem o hábito de antes de dormir, fechar os olhos e ficar visualizando aquilo que quer, né? Os objetivos que quer alcançar, os sonhos que quer realizar. E nem sabe que está realmente fazendo um passo que é muito importante nesse processo de cocriação da realidade. Então, sim, é muito comum as pessoas fazerem isso antes de dormir, né? Porque quando nós estamos nesse estado inicial do sono, né, o nosso subconsciente, o nosso inconsciente também, né, eles ficam mais abertos, né, às nossas sugestões. Então, o que acontece muitas vezes é que tem pessoas que têm dificuldade de visualizar, ou mesmo dificuldade de permanecer firme nos seus próprios objetivos. Um dia a pessoa está visualizando uma coisa, no outro dia ela já está visualizando outra, e é aquela velha história. Quando você chega num restaurante e você chama o garçom, você faz o pedido: eu quero uma massa ao molho vermelho. Se daqui 2 minutos você chamar o garçom de novo e pedir um risoto, mudou totalmente, começou do zero, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E daqui 2 minutos você chamar ele de novo e pedir outro prato, e depois pedir outro prato, você nunca vai receber nada. Por quê? Porque não tem como. Porque cada vez que ele vai preparar aquilo que você quer, você chama ele e pede um prato diferente. Assim funciona com os nossos pedidos para Deus, para o universo. Você visualiza uma coisa num dia. Por exemplo, você se visualiza trabalhando na empresa X. Aí faz toda aquela visualização, se imagina lá, feliz, trabalhando lá. Aí no outro dia, ou daqui a alguns dias, você vai e pensa: mas seria muito bom se eu trabalhasse na empresa Y. E lá vai você fazer a mesma visualização, só que trabalhando na empresa Y. Como que o universo vai te atender? Como que Deus vai te responder? Não tem como. Por quê? Porque nem você decidiu ainda o que você quer. Então, primeiro passo, na hora de visualizar aquilo que você deseja para cocriar a sua realidade, saiba muito bem o que você quer. Tenha em mente exatamente aquilo que você quer. Não para a vida toda, não até o resto da vida, mas para aquele momento da sua vida. Para pelo menos uma fase da sua vida. Não quer dizer que você tenha que escolher um emprego para ficar para o resto da vida. Não, mas o que você quer para esse momento, essa etapa da sua vida? Tenha isso em mente. No momento que você tem isso em mente, você pode fazer essa visualização. Antes de dormir é muito bom, porque você vai lá, fecha seus olhos com a sua mente calma, tranquila, faz umas respirações, pode fazer uma meditação, e aí você vai e se visualiza naquilo que você deseja, seja o emprego dos sonhos, seja a sua casa nova, seu carro novo, seu relacionamento dos sonhos. Visualiza e solta, mas com alegria, com o coração cheio de alegria, porque a alegria é um combustível para a cocriação. Quando a gente está alegre, nós estamos com a nossa frequência alta. Nós estamos com a nossa frequência alta. É bem interessante isso. É muito difícil que você consiga enganar o universo. Por quê? Porque os nossos sentimentos e as nossas emoções cocriam junto com a gente. Então, não estar feliz com uma certa situação ou com um desejo é o que entrega, é o que evidencia que aquilo não é de verdade.
que aquilo não tem felicidade, não tem alegria. Então, se você faz isso com alegria, sua frequência está alta, você consegue manifestar isso com mais facilidade. Outro ponto, depois que você visualiza, ou ao mesmo tempo, concomitante, você sente, você consegue ter a emoção, sentir a emoção de já ter aquilo. Porque isso é indispensável, indispensável. Ficar visualizando sem sentir é imaginar. E visualizar sentindo é viver. É viver. E o universo ele te responde quando você vive aquilo, energeticamente, mentalmente. Você cria uma situação mental, emocional, sentimental tão forte que o universo não tem outra saída senão fazer com que você vivencie isso mesmo, senão colapsar mesmo a função de onda. Porque você viveu aquilo. Porque quando você realmente visualiza e sente, é como se você realmente vivesse aquilo energeticamente, mentalmente. Então o universo não tem outra saída senão colapsar. Então sinta. E se você não consegue sentir, forçar é complicado. Não vou dizer para você aqui que forçar funciona, porque não funciona. Tem que ser de verdade. Então o que você pode fazer é tentar treinar isso. Tentar buscar essa emoção, encontrar emoção nisso, encontrar sentimento nisso. Mas eu vou dizer para vocês por experiência própria, muitas coisas que eu já desejei e já tentei manifestar, eu não conseguia sentir. Eu não conseguia sentir. Eu conseguia visualizar, forçando, e não conseguia ter a emoção. Sentir a emoção de estar vivendo aquilo, porque eu realmente não estava vivendo. Na verdade, a visualização que funciona é aquela que você vivencia a experiência energeticamente e mentalmente. Essa é a visualização real. Quando você vive aquilo ali. Aí você consegue realizar. Então, depois desse processo, visualizou, sentiu, você solta. Você solta, você não fica pensando nisso, você não fica pensando se vai acontecer. É como diz o professor Hélio Couto, você não vai olhar se o carro está na garagem. Você não fica remoendo isso. Você solta, por quê? Porque você confia. Porque você confia. Não quer dizer que você não possa pensar nisso. Ai, pensei, meu Deus, caí no efeito Z. Não podia pensar, pensei. Não é isso. Não é que você não possa pensar. Não é que você não possa revisitar aquilo ali. Você pode. Inclusive, isso é natural e saudável nesse processo. Que você revisite isso, esse momento, que você revisite com emoção, que você revisite a sua visualização novamente, não tem problema. Desde que você faça isso com emoção, com sentimento e com verdade, é ótimo. Agora você não pode ficar pensando, será que vai acontecer? Quando é que vai acontecer? Será que já está acontecendo? Eu preciso muito agora, eu tenho urgência. A ansiedade, ela atrapalha. Então, você precisa cuidar o que você está sentindo. Essa é a real questão. Se você começa a sentir emoções que vão trabalhar contra, tipo ansiedade, tristeza, medo, aí você atrapalha o processo. Essa é a questão. E depois de soltar, o que você faz? Então, visualizou, sentiu, soltou, você age. Ação. Você faz a sua parte. Você não sai desesperado tentando resolver com as próprias mãos. Não, você faz a sua parte. Por exemplo, se é um emprego, você vai e manda o seu currículo. Ou você vai na entrevista de emprego. Se é uma casa nova, você começa a procurar a casa nova ou o terreno que você quer comprar. Se é um carro novo, você vai na concessionária, você começa a olhar, você começa a pesquisar preços, você começa a pesquisar os modelos de veículos que você gostaria. Entende? Então, é isso, você começa a fazer a sua parte. Se você, por exemplo, quer uma melhoria financeira na sua vida, mas você tem dívidas, você começa a organizar a sua vida financeira, você começa a quitar as suas dívidas na medida do possível, negociá-las. Por quê? Porque como é que você vai ser abençoado
Como é que você vai prosperar financeiramente se você está devendo? A gente colhe aquilo que a gente planta. Então, se você plantou dívida, o que é que você vai colher? Você precisa limpar isso, né? Você precisa limpar essa área da sua vida. E como é que se limpa? Você limpa organizando, você limpa colocando as coisas em seu lugar, você limpa corrigindo. Então, tem dívida? Pague as suas dívidas. Negocie as suas dívidas, faça o possível. Então, faça a sua parte, haja. Haja, que essa também é uma parte do processo. Sem desespero, sem ansiedade, sem cobrança excessiva, tranquilamente. Faça a sua parte. Então, vamos lá, recapitulando. Visualização com emoção e sentimento, solta e age. É assim, talvez por um tempo você vá começar a fazer meio que mecanicamente, né? Mas depois vai se tornando natural. É interessante também, e isso algumas pessoas esquecem, e eu acho que é muito importante eu dizer aqui, é muito importante ter uma rotina de meditação diariamente, de conversa com o Criador. Você parar, silenciar, falar para o Criador aquilo que você tem em mente, aquilo que você planeja, aquilo que você deseja, e também parar e silenciar para ouvir o que o Criador, a sua centelha divina, tem para te dizer. Isso é muito importante, isso nos aproxima do nosso Criador. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais alta nossa frequência. Dificilmente a gente é enganado, a gente cai em erros, em confusão, se a gente está perto do Criador. Porque a nossa centelha divina, nosso eu sou, nos avisa, nos alerta, fala com a gente. Então, essa rotina de meditação, de conversa com Deus, ela é importante porque vai alinhar você aos caminhos bons, aos caminhos que te levam à felicidade, a uma plenitude, a coisas boas para sua vida. Tudo flui mais fácil quando você está no caminho positivo para você. Às vezes a gente escolhe coisas que a gente fica lutando na vida da gente, luta e bate de frente com a parede, bate de frente com a parede e não consegue. Por quê? Porque a gente está tentando algo que está numa frequência totalmente diferente, algo que não vai ser bom pra gente. Algo que o Criador, a centelha divina, está tentando te avisar, não é por aí. Isso está totalmente contra a tua própria frequência. Não se alinha com você. Não se alinha com você. Por isso que não dá certo. Você está tentando encaixar uma peça quadrada numa redonda. Entende? Então você às vezes perde tempo ali naquela luta por algo que não é para ser seu. Porque o que é seu vem para você, vem até você, você estando aberto, vem. E aqueles desejos que você tem no seu coração, o universo te concede. Mas para isso é preciso estar em conexão, estar num fluxo. Quando você faz essas meditações diariamente, entra na presença do Eu Sou, você consegue entender por onde ir, como ir, em que tempo ir. E isso facilita muito. Isso encurta os caminhos. Isso acelera o processo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que você se inscreva aqui no canal para ajudar esse canal aqui, porque você está assistindo esse vídeo gratuitamente, você não paga nada para assistir ele, então a sua forma de ajudar é se inscrevendo, é compartilhando com mais alguém também, tá bom? Deixa sua curtida e também o seu comentário aqui embaixo, porque eu leio e respondo todos, tá bom? Muito obrigada por assistir, eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo e um grande abraço, tchau, tchau!